Quem nunca se deparou com um vídeo ou post nas redes sociais falando a respeito dos Simpsons e suas supostas previsões do futuro? Segundo os crentes dessa teoria, existem muitas previsões e outras ainda se concretizarão com o tempo, sendo as mais viralizadas a do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou aquela que previu o escândalo da FIFA, mas a gente sabe que são inúmeras e tem vários vídeos falando a respeito disso também. E é claro que não poderia faltar uma previsão sobre aquele acontecimento em setembro, que não foi apenas esse desenho que teria previsto. Mas e quando uma exibição na TV de um filme, série ou desenho animado consegue estranhamente ligar acontecimentos ruins a um episódio exibido horas antes, dias antes ou alguns meses antes do tal acontecimento? Você assiste a um filme onde uma tragédia acontece e de repente no dia seguinte ou dias depois uma tragédia parecida ou idêntica acontece na vida real. Coincidência ou algo a mais? Isso divide muitas opiniões e confesso que para mim algumas são bem estranhas. Robin McLaren Williams. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum filme com ele. Robin Williams foi um ator, comediante e filantropo americano. Ele era bem conhecido pelo seu talento com atuação e improviso e pela variedade de personagens que já interpretou em sua carreira, sendo de filmes como Uma Babá Nada Perfeita, Jumanji ou até mesmo filmes mais dramáticos como Patch Adams. Aliás, até na série Teatro Contos de Fada, tivemos um episódio com a participação dele. Mas infelizmente, por trás de um sorriso e uma personalidade aparentemente alegre, Robin escondia que sofria de depressão severa. E no dia 11 de agosto de 2014, ele infelizmente acabou tirando a sua própria vida. Um acontecimento muito triste, o Robin faz muita falta no cinema e na TV, acontecimento esse que contém uma coincidência muito bizarra, eu diria. O episódio Fatman e Robin, da série Família da Pesada, mostra o Peter sendo amaldiçoado com a habilidade de transformar tudo que toca em Robin Williams. Só que chega em um determinado momento que o Peter já não aguenta mais, é Robin Williams para todo lado, o que o leva à loucura e ele tenta acabar com a sua própria vida no episódio. Isso porque ele não vê mais solução para o seu problema. No final a gente sabe que o Peter sobrevive, acaba o episódio. Family Guy atual sendo Family Guy atual, que realmente contém esse tipo de humor bem grotesco. Esse episódio já tinha sido exibido em outras épocas. Nesse dia, ele estava sendo exibido como uma reprise, porém, não deixa de ser estranha a história. Isso porque é quase exatamente quando o desenho acabou, quando o episódio acabou, veio a notícia de que o Robin Williams tinha tirado a vida dele. E os telespectadores ficaram bem chocados com essa coincidência bem estranha. Até porque o episódio tinha Robin Williams e uma tentativa de você acabar com tudo. O pessoal começou a comentar bastante no Twitter e a BBC anunciou que não repetiria mais o episódio naquela semana. E a BBC ainda disse: essa foi uma reprise que já aconteceu outras vezes. Foi agendado há mais de 2 semanas, então é apenas uma estranha coincidência. Algumas pessoas que trabalham aqui notaram que a morte de Robin Williams foi anunciada assim que o episódio terminou. E o episódio era para ser repetido ainda na próxima sexta-feira, mas não foi mais exibido. E só para vocês terem uma ideia de quão bizarro, estranho e surreal é esse caso, é que esse episódio de Family Guy exibido na BBC Free foi exibido entre as 11 horas e 25 minutos até as 11 horas e 45 minutos, sendo que a morte de Robin foi anunciada às 11 horas e 56 minutos. Porém, o ator foi encontrado já sem vida na Califórnia às 11 horas e 45 minutos, exatamente no mesmo horário em que o episódio foi encerrado. O Robin Williams era o comediante favorito do Peter no desenho animado, e o criador do desenho, que é o Seth MacFarlane, prestou homenagem a ele dizendo: "O mundo ficou menos engraçado. Robin Williams é uma perda trágica." O ator ainda apareceu em outros episódios da série, porém um dos episódios que teria aparição dele foi cancelado.
Também temos um outro caso bem estranho envolvendo Family Guy, porém aqui não foi no mesmo dia, e sim um mês depois, mas não deixa de ser bem estranho. Turban Cowboy é o 16º episódio da 11ª temporada de Family Guy. Ele foi ao ar na Fox, nos Estados Unidos, em 17 de março de 2013, e o episódio gira em torno de Peter fazendo amizade com um muçulmano depois de se ferir em um acidente de paraquedismo. Porém, a amizade acaba quando Peter descobre que ele é um terrorista radical. Até aí, nada demais. Se não fosse essa parte aqui do episódio, que mostra o Peter tirando a vida em massa de várias pessoas em uma maratona. Segundo informações que eu encontrei, tem pessoas que dizem que é uma referência à maratona de Boston. Eu não sei muito bem se isso é real ou se é apenas uma simples maratona. E nessa cena ele está dirigindo um carro e ele vai atropelando as pessoas ao seu redor. Cerca de um mês após a exibição oficial desse episódio, nós tivemos aquele acontecimento na maratona de Boston. A Fox prontamente removeu o episódio da grade de programação, além de remover o episódio da Fox.com, Amazon e Hulu. Porém, em setembro de 2022, o episódio passou a ficar disponível no Hulu, além de ser disponibilizado em DVD. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Em 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação chapecoense para a partida de ida da final da Copa Sul-Americana na Colômbia caiu nas proximidades de Medellín. A aeronave transportava jogadores, a comissão técnica e jornalistas. O caso parou o Brasil e a comoção foi grande, mas o que alguns podem ter esquecido é da estranha exibição de um filme na Globo que aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, às 10h15 da noite. Nesse dia e nesse horário, a Globo resolveu exibir o filme Voo de Emergência na tela quente, que até então era inédito na emissora. O principal tem uma rachadura e tem uma parte faltando, não podemos decolar assim. Amanhã, Voo de Emergência na sua tela quente. Para quem não conhece o filme, eu vou dar aqui uma pequena sinopse dele, que conta a história de Léo, que foi demitido da Força Aérea e consegue emprego como copiloto de uma companhia aérea. Porém, durante um voo à Ásia, ele e sua tripulação recebem um aviso de um desastre vulcânico em uma ilha próxima e decidem realizar uma missão de resgate no local. E o mais curioso é que o filme foi exibido poucas horas antes da tragédia que atingiu o time da Chapecoense. Isso porque o filme foi exibido das 10h15 até a 00h05. E o acidente aconteceu a 1h15, no dia 29 de novembro do mesmo ano. Muitas pessoas na época acharam isso bem estranho. Eu lembro que muitas pessoas comentaram na época no Facebook e até mesmo no Twitter que foi uma baita de uma coincidência bem estranha exibirem um filme onde a gente tem um avião em uma situação de emergência e logo em seguida ter acontecido o tal acidente. Poxa, gente, eu vi esse filme, uma angústia muito grande, até postei na minha página falando sobre isso. Quando acordei hoje e vi que isso aconteceu com o avião dos jogadores, meu Deus, parece que vocês estavam adivinhando. Ironia foi passar o filme e minutos depois acontecer um acidente com um avião e estar um time brasileiro dentro dele. Nossa, assisti esse filme ontem de coração apertado com as cenas arrepiantes. Parecia até uma premonição da Globo sobre um desastre aéreo com o time do Chapecoense. De um filme para a realidade, avião da delegação da Chapecoense cai e deixa muitos mortos. Praticamente todos. Triste. Deus dê forças. E o que vocês acham a respeito desse caso? Eu acho bem estranho. Eu sei que o filme não trata exatamente de um acidente e sim de um resgate, mas não deixa de ser uma coincidência bem estranha. Esse caso é antigo, mas eu achei bem interessante comentar aqui. Em um episódio de Star Trek, tem uma cena em que o Spock fala a respeito de uma lista de eventos trágicos que iriam acontecer e ele acrescenta que tirariam a vida de uma pessoa muito importante. There will be an important assassination today, an equally dangerous government coup in Asia, and this could be highly critical
the launching of an orbital nuclear warhead platform by the United States. Esse episódio foi exibido originalmente no dia 29 de março de 1968. E talvez vocês não se lembrem com precisão, mas esse episódio foi exibido 6 dias antes da morte de Martin Luther King. E para quem não sabe, tiraram a vida do Martin Luther King. E na época ele era uma figura muito importante nos Estados Unidos. Então muitos acreditam que o Star Trek teria previsto a morte dele. Vocês se lembram da Buffy, a caçadora de vampiros? Rede Globo apresenta Buffy, a Caça-Vampiros. Em um episódio que era para ser exibido lá nos Estados Unidos, já estava programado e tudo mais, porém, por conta de um acontecimento bem triste, ele não foi exibido. O episódio estava programado para ser exibido na mesma semana em que aconteceu lá em Columbine, que tiveram aqueles 2 alunos que tiraram a vida de outros alunos e que depois acabaram com suas próprias vidas. No episódio, a Buffy, ela foi dotada do poder de ler mentes e descobriu uma conspiração de tirar a vida de pessoas em massa na escola e de alguma forma ela precisa salvar os estudantes. Eu não sei se o episódio seria exibido 1 dia depois, 2 dias depois, mas não deixa de ser algo bem estranho também. Eu acho que aqui no caso não é uma previsão, mas é uma coincidência bem bizarra. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês se lembram de mais alguma exibição estranha que previu alguma coisa ou que coincide com algum outro acontecimento, alguma tragédia, pode comentar aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!